a TCC, eu quero fazer uma explicação sobre a terapia cognitivo-comportamental, que é essa abordagem que nós utilizamos, né? Vários profissionais da área de saúde mental utilizam essa abordagem porque ela é extremamente eficaz. Ela é uma abordagem que ela é, às vezes, porque depende muito, assim, dos sintomas, do que realmente aquele indivíduo tem, no caso, né, o transtorno ou não, mas enfim, o que ele vem trazer. Então, assim, dependendo de como existe todo um processo, né, de como ele vai se adaptar ao processo também, não só ele, como o próprio profissional, né? A questão do vínculo, né, terapêutico. E aí a TCC, ela é uma abordagem que ela trabalha, às vezes, de médio a longo prazo. Por que médio prazo? Porque ela é extremamente eficaz. Dependendo de como ela tem as suas intervenções, de como é feito, melhor dizendo, as suas intervenções, ela traz um resultado muito rápido, principalmente dos sintomas desse indivíduo. Esse indivíduo, às vezes, ele chega num consultório, né, nesse processo terapêutico, ele chega com seu humor muito elevado, por exemplo, principalmente, por exemplo, as pessoas que têm transtorno de depressão, às vezes estão no início, né, de uma depressão, por exemplo, é bem interessante tratar, né, as pessoas entenderem isso, por exemplo, o próprio indivíduo, ele precisa querer também fazer terapia, e também ele tem um suporte da sua rede de apoio, que é os seus parentes, né, que são os seus amigos, que são pessoas que estão no seu convívio, né, é de extrema importância ele ter esse momento de apoio. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está nesse estado, né, com essa condição, às vezes eles não têm forças, né? Nem quererem ajuda, porque eles estão totalmente com a sua autoestima muito baixa. Então, assim, eles mesmos tomarem decisões, né? E se tornar uma pessoa ativa, eles às vezes não têm condições devido já à própria doença, né? Que é a depressão. A depressão, ela é uma doença, né? Comprovadamente que ela é um transtorno de humor maior. Existem os níveis, né, de depressão. Existe a depressão que ela tem uma depressão mais leve, outros é de um nível muito mais, né, elevado, que é aqueles que já têm pensamento, né, são ideações suicida, por exemplo, pensamentos e ideações suicida, né, que chega ao extremo, né. E aí, quando há uma intervenção, é muito importante, porque esse indivíduo ele vai estar sendo assistido, né? Então, assim, a gente já alerta um pouco para os próprios parentes, familiares, para pensarem sobre isso, né? A questão da saúde mental. Então, voltando para a TCC. E a TCC, ela trabalha com esse modelo cognitivo, que são os modelos que têm tudo a ver com as cognições, com o pensamento do indivíduo, né? Segundo Aaron Beck, que é um dos autores, né? O que iniciou, né, essa teoria comprovadamente científica com seus pacientes, e houve grandes, na sua época, na época de 1960, ele teve grande sucesso com seus experimentos, com seus pacientes, porque eles saíram realmente com resultados totalmente positivos relacionados aos seus sintomas. E é muito rápido, realmente, né? Quando há uma abertura para isso, quando esse paciente entende. Então, a TCC, ela trabalha com as cognições. O que seria basicamente isso, né? Ele descobriu que muitas das vezes os pacientes, por exemplo, o modelo cognitivo, muitas das vezes uma situação em que esse indivíduo vivencia ou está passando, por exemplo, muitas das vezes não é de repente a situação em si, não que essa situação não seja real, verdadeira, mas às vezes não é a situação em si, mas é a maneira em como esse indivíduo interpreta a situação, como ele pensa, por exemplo. E aí o pensamento desse indivíduo, que muitas das vezes são chamados, né, que vem muito rápido, que são seus pensamentos automáticos, esses pensamentos, eles interferem no sentimento, que são as emoções do indivíduo, e consequentemente no comportamento desse indivíduo. Por exemplo, uma pessoa com depressão, a emoção, os seus pensamentos, a emoção e o seu comportamento. Qual é o comportamento de uma pessoa que está totalmente depressiva? Não na sua totalidade, todos, mas uma grande maioria se isolar, é deixar de fazer de repente aquilo que ele sentia tanto prazer antes, ele de repente não sente mais prazer, que aí fala do comportamento, né, de se isolar, de querer ficar só. Não é necessariamente todas as pessoas que às vezes estão querendo ficar só, tá com depressão. Não é isso, gente. Mas quando isso se torna prolongado, você deve já meio que acender uma luzinha, porque pode ser que essa pessoa esteja entrando dentro de um processo depressivo. Então, a terapia cognitiva, ela vai estar auxiliando esse indivíduo para ele ter novos pensamentos adaptativos, funcionais e relacionados aos seus eventos, às suas situações. E as situações, vale ressaltar que pode ser situações lá da sua vida do
do passado, que de repente veio à tona, apareceu um gatilho, ou pode ser situações presentes que ele de repente está vivenciando, ou pode ser situações que ele pense lá no futuro, que de repente ele está inseguro, né, desse enfrentamento. Então a terapia vai estar analisando tudo isso, trazendo todo esse conteúdo desse indivíduo e vai estar trabalhando com estratégias e com técnicas que ele vai ter novas cognições, por exemplo, que é a reestruturação cognitiva. Espero que tenha contribuído, né? Você possa ter compreendido um pouco. Ok, obrigada.